Estamos de volta aqui no Bússola Teológica aí de recesso, né, desde dezembro. Queríamos voltar antes, mas o Naruzzi não gosta de gravar muito não, ele queria aproveitar as férias dele e falou, espera até fevereiro. Então estamos voltando aí no finalzinho de janeiro, Naruzzi. Tá bom essa data pra voltar? Tá muito bom, inclusive, na verdade não é que eu não gosto, eu tive que esticar as minhas férias porque o Reverendo Samuel decidiu passar as férias comigo. Então eu tive que esticar os dias. Eu passei 2 dias com ele e ele continuou lá. Eu fui 2 dias, voltei e ele... Cara, eu tive que mandar mensagem pra ele, cara, você ainda mora em São Paulo ainda? Isso é um caso de amor antigo, esses dois aqui. E aí, rapaz, como é que é voltar? A gente tá de volta, você que tá nos acompanhando aí. Deixa eu dar até um pedido aqui. Olha se você tá inscrito no canal, alguns estão reclamando aí que sumiu a inscrição. Então confirma aí que você tá inscrito. E aí já aproveita e faz o serviço completo, tá? Já curte o vídeo. Aí, por exemplo, a gente tem 17 pessoas online nesse momento, 17 dispositivos e apenas 7 curtidas. Então quem tá online aí, aproveita para curtir, aproveita para se inscrever se ainda não é inscrito, aproveita para repassar esse link aí para o máximo de pessoas, para que a gente possa aí alcançar geral. O pessoal da rádio, Deus abençoe, um abraço grande para todos vocês também que nos acompanham pela rádio. E é isso, estamos de volta. Eu tenho sentido falta aquela sua frase inicial de sempre, toque lá o sininho, como é que é? Esqueci. Ativa o sininho de notificação. Ativa para você saber quando a gente estiver online, né? É importantíssimo isso, você põe o sininho de notificação, muito tempo sem a gente participar. Aproveita, passa também um link aí e sobe a hashtag Naruzzi vai pagar o almoço. Que almoço hoje, no sujinho. Hoje. No sujinho. Hoje quem vai pagar o almoço é o presidente do presbitério. Nós estamos em serviço em breve, estaremos em serviço. Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Vocês combinaram de vir todo mundo assim, só eu aqui? Todo mundo de presbiteriano? Normalmente a gente anda de presbiteriano. Entendi. É como a gente anda no dia a dia. Você fica assim de emergente em todo canto? Não. Entendi. Não, geralmente eu saio de segunda a sexta de toga, né? Aí de domingo... entendi. Não, eu uso gola polo em poucos momentos da vida eu uso um gola polozinho da aliança. Poderiam ter me avisado que eu viria à altura, né? Mas eu sempre venho assim, o Paulo sempre vem assim, não, cara. Não, você sempre vem assim, mas geralmente é só você que vem assim. O Paulo sempre vem de gola clerical. O histórico dos meus programas. A Alessandro Lessa veio à altura, cara. Ele vai pro presbitério daqui, sabe que tem que ir arrumado. Tá certo. Vou passar em casa, vou me trocar. Eu tô com vestes presbiteriais, ele tá com vestes presbiteriais, cara. Você tá de visitante. Tá certo. Fala também, estamos 2 questões legais, tá? Primeiro a gente tá com o Marcos aqui, o seminarista, né? Lá do SPS. Viu ali da região ali. Presidente da DAJOG, no diretório acadêmico. Rapaz. É bom chamar um dia a gente lá pro Bússola. Não vai chamá-lo pra ele aparecer pra fazer aqui, uma palestra. Aparece aqui, vem cá, dá um tchau. Dá um tchau aí. Manda um beijo pra quem quiser mandar aí, vai. Um abraço ao pessoal do SPS. Tá aqui conosco, participando conosco. E o seminarista Flávio também tá aqui na antessala, uma informação importante. Hoje é aniversário dele, você deu parabéns? É verdade, cara, me esqueci disso. Do Flávio. Cara, vê só, eu sou tutor do cara há 6 meses. O Naruzzi conhece o cara desde a infância, cara. O cara não sabe nem o dia do aniversário dele, vê? Não, eu esqueci o aniversário, mas fui tomar um café com hoje pela manhã. Foi providencial. Ai, mas deu os parabéns pra ele? Vou dar agora. Pagou o café dele? Vou dar ao vivo. Seminarista Flávio, meu querido irmão, que Deus te abençoe ricamente, viu? Um feliz aniversário a você. Tá, você pagou o café dele? Vou pagar. Não pagou no aniversário dele, não pagou? Ele fez questão, né? Ele disse que melhor é dar do que receber. Entendi. É isso, gente. A gente tá de volta ao vivaço. Você vê que tá todo mundo de bom humor, né? Naruzzi aí já mandou recado. É isso. A gente vai tratar de um tema importante. A gente vai começar um novo livro, tá? Para ficar bem claro. Novos livros, né? A gente sempre tem como roteiro os livros da nossa editora. Mas a gente decidiu fazer um programa especial hoje, porque é abertura de ano, retorno do Bússola. E a gente pensou, que a gente pode tratar um assunto mais avulso, né? E aí a gente pensou nesse tema sobre planejamento, né? Como conciliar aí a soberania de Deus e os nossos planos. A gente termina o ano de 2025, inicia o ano de 2026, ou termina qualquer ano e inicia outro ano, pensando no que nós fizemos de certo e errado no ano que está se encerrando e refletindo como consertar no ano que começa, que projetos, planos. Esse ano eu quero fazer isso diferente, esse ano eu quero usar esse terno, esse ano... Vários planos, né? Como é planejar sem ferir a soberania de Deus? Vamos começar respondendo introdutoriamente essa primeira pergunta, né? Eu acho que é, de fato, assumindo a nossa responsabilidade, né? Enquanto seres racionais, como vice-regentes do Senhor,
mas sempre submetendo os nossos planos aos decretos de Deus. Como nós não sabemos quais são, precisamos planejar, buscar executar e estar atentos àquilo que na ordinariedade da vida, né, ou até mesmo naquele aspecto mais providencial, o Senhor está nos direcionando, né? Eu gosto muito de um texto, que inclusive me lembrei agora, que peguei na semana retrasada, que é de Josué capítulo 1. Olha que coisa interessante, né? Ele diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, pasta este Jordão. Ele dá uma ordem, uma execução. Mas ele pede que o povo se organize. O interessante é que, olha que coisa curiosa, o texto vai dizer que eles estavam indo, versículo 3, para um lugar que o Senhor já havia dado a eles. Então perceba, Deus já havia decretado a possessão de uma terra, mas isso não eximia, primeiro, que eles se organizassem enquanto povo, inclusive vendo a necessidade de mantimentos para que esta empreitada não fosse interrompida e progredissem rumo a este destino. Então perceba, o que eu quero, finalizando aqui introdutoriamente a minha fala, Deus já decretou todas as coisas sobre as nossas vidas. Entretanto, nós precisamos planejar os meios, que também fazem parte dos decretos, sejam pelas causas secundárias ou não, de forma muito bem responsável, para que a gente caminhe debaixo daquilo que Deus já decretou a nós. É aquele aparente paradoxo, né? Mas que é extremamente harmonioso, biblicamente falando. Eu acho que na nossa cultura, na nossa sociedade, especialmente dentro da cultura evangélica, né? Muitas vezes o planejamento ele é até visto com maus olhos, né? As pessoas acreditam que viver uma vida de fé é viver uma vida que não se planeja, que não olha para frente, que não pensa o que vai fazer, que muitas vezes não se planeja financeiramente. Quem aqui nunca ouviu aqueles depoimentos maravilhosos da provisão de Deus na vida dos missionários e falou, não, eu vou viver assim por fé também, né? Tem uma missionária lá em Belo Horizonte. O missionário planeja, ele vai atrás de mantenedor, ele procura igreja, mas também depende da mão do Senhor isso, também. E tem algumas histórias, por exemplo, eu ouvi uma história um tempo na minha adolescência, na UMP lá na Terceira Igreja de Belo Horizonte, de uma missionária que chegou na China sem comprar uma passagem para a China. Mas várias questões da providência foram acontecendo e ela chegou lá. E muitas vezes a gente escuta essa história e entende ela ou tenta aplicar ela de uma forma um tanto quanto errônea para a nossa vida e para o nosso coração. Como se não, então aqueles que amam o Senhor, não, o Senhor vai prover. Nós não precisamos então fazer um planejamento financeiro em casa, entender para onde esse dinheiro está indo embora, se eu estou fazendo uma boa gestão ou uma má gestão, ou um planejamento para quando nós temos filhos e pensamos em tudo isso, a gente tem a falsa compreensão de que não planejar é viver com fé e que planejar é não ter fé, quando é, na verdade, o oposto, né? Nós planejamos porque nós temos fé que Deus vai fazer o sol nascer e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto importante a gente tocar também, da importância como reformados, calvinistas, crentes, filhos de Deus, de sermos diligentes no planejamento da vida, seja ele financeiro, seja ele eclesiástico e de discipulado, por exemplo. Quantas pessoas não se planejam quanto ao que elas vão ler durante o ano na Escritura, como vai ser a devocional. O nosso Redentor uma vez pergunta, qual é o rei que indo para uma guerra não vai sair, calcular, né? Então... O que a gente vai ler de livros esse ano, que temas nós vamos estudar... E isso é muito interessante porque essa ideia do planejamento ou esta teologia em torno de como se dá essas duas questões, elas influenciam diretamente até como nós prestamos culto. Por que eu digo isso? Pela graça de Deus, nós temos recebido muitos irmãos que vêm de outras tradições. E uma das coisas que eles estranham é o nosso aspecto litúrgico, que é previamente, né, preparado, segue lá um roteiro. Ou seja, aquele diálogo travado é um diálogo que foi anteriormente pensado, lógico, nós nos submetemos em oração à vontade do Senhor, mas é preparado. E as pessoas entendem que esta falta de espontaneidade fere aquilo que eles entendem ser espiritualidade. Mas perceba, se nós organizamos, inclusive, aquilo que chamamos de diálogo pactual, por que não fazermos isso também, inclusive, nas coisas ordinárias da vida? Perceba que duas tradições, nos mínimos detalhes, levarão distanciamentos das mais diversas áreas da vida. É uma coisa interessante. Tiago ele traz várias discussões práticas, né? Uma delas é sobre essa questão do tempo, né?
Ele vai usar lá o texto de Tiago, né, o capítulo Sim. 4, 13 até o 17, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Aí ele vai falar, vós não sabeis o que sucederá amanhã, né? Porque a gente tem esse limite, a nossa limitação, dentre outras coisas, ela é também cronológica. Sim. Nós não temos controle do tempo, né? De alguns minutos, né? Eu lembro que eu era presidente do Sínodo lá no Rio Grande do Norte, nós teríamos uma reunião em Natal, e aí, como era normal, assim, eu dormia muito cedo, porque eu pegava a estrada de madrugada, saía 4 da manhã de casa para chegar de manhã lá em Natal para a reunião. Tava tudo dentro do carro já, mala, eu deixei tudo arrumado de noite, fui dormir, acordei. Quando eu acordo com a mensagem avisando: não venham para a reunião que Natal tá fechado. Os caminhoneiros tinham fechado a cidade. E aí eu me preparei, fiz o que estava ao meu alcance. Sim, se Mas planejou. não era vontade do Senhor. Aí ele continua dizendo, né? Nós não sabe o que vai suceder amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E aqui lembra muito o Salmo de Moisés, né? O Salmo 90, né? Que fala sobre como Deus... A brevidade, né? Como Deus ele é eterno e como o homem ele é temporal, né? E aí ele continua dizendo, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aí continua dizendo assim, ó, agora entretanto vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. É interessante, só abrindo parênteses, eu já vi gente dizendo que essa palavra jactância aqui é uma palavra negativa. Sendo que o próprio autor diz que aquele tipo de jactância, porque a palavra no grego aqui é gloriar-se, é a mesma palavra, por exemplo, que Paulo usa em Romanos 5, quando fala que nós nos gloriamos na salvação, nas provações. É a ideia Então, de achar que se gloriar porque você fez um bom plano e excluir a ideia da providência isso. de Deus, né? Então ele fala assim, esse ato dessa autossuficiência, de você achar que está no controle, de que você achar que tem domínio, é errado. E aí ele continua dizendo, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então esse texto ele vai falar que os nossos planos eles são falhos. Por quê? Porque eles dependem de circunstâncias e questões que fogem ao nosso controle. Eu chego para o Alexandre, faço um plano com ele e eu tenho a melhor das intenções de cumprir. Mas aí acontece um fator, alguma coisa que foge ao meu controle, que não me permite fazer. E lembra que a nossa existência ela é frágil, logo eu não posso fazer planos muito longos, muito para frente. Por quê? Porque pode ser que eu não esteja nem vivo, né? Eu acho que a grande questão aqui é essa que nós todos já abordamos, pelo menos em uma das facetas até agora, que é, primeiro, perceber a dificuldade que o evangelicalismo brasileiro tem apresentado no que se relaciona à questão do planejamento, inclusive entre os reformados. Então, eu acho que muitas vezes, partindo de má compreensão bíblica, do uso de versículos isolados, sem entender palavras, né, como Samuel acabou de mencionar, o planejamento é meio que deixado de lado e nós temos que deixar isso de uma forma mais espontânea, ser regido pelo Espírito Santo e coisas do gênero. E eu gosto muito quando o Naruse começa evocando aqui aquela noção importante para nós de sempre levarmos em conta, especialmente quando estamos falando aqui de planejamento, os dois braços aqui que nós precisamos avaliar, que é a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né? Eu tenho sempre citado, quando vou tratar esse aspecto, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, se você para a leitura aqui, você olha para a questão da responsabilidade humana e diz, olha, Deus está dando, através do seu servo Paulo, uma instrução clara aos crentes da cidade de Filipos, que eles deveriam desenvolver a salvação deles, obviamente aqui o aspecto da santificação, a responsabilidade deles em santificar-se. Mas o texto segue, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aqui já vemos a noção da soberania de Deus, né? Então, eu acho que a gente falha também, muitas vezes, em levar as duas coisas em consideração na hora de planejar. Então, é minha obrigação planejar. Como é que eu vou ser um pastor da minha igreja? Como é que eu vou ser um professor? Como é que eu vou ser na sua área de trabalho, qualquer que seja? Como é que você vai executar as suas demandas sem planejar previamente, né? Eu acho que o grande erro está em planejar, melhor dizendo, não levando em consideração o que você
é pequeno, é frágil, que seu planejamento pode falhar, deixando Deus de lado do seu processo Não, de e planejamento. que os nossos desejos sem Deus, eles são falhos. Exatamente. E eles são errados, que é o que ele vai falar. O problema não é o gloriar-se, é o gloriar daquela forma. E aí só uma questão, desculpa, Naruso. E aí envolve, por exemplo, colocar assim, planejar, eu vou sentar, vou planejar, vou pensar o dia, mas qual é a vontade do Senhor sobre tudo isso? Colocar diante dele, Senhor, esses são os meus planos. E eu acho que tem uma questão... É isso que eu entendo que é a tua vontade. É essa a tua vontade? É isso que o Senhor espera de mim? Você trouxe, Samuel, na sua primeira fala, um elemento importante quando a gente lida com soberania de Deus, responsabilidade humana, olhando o planejamento por esse prisma duplo, que é a questão do tempo. Como é que a gente faz para administrar essa advertência que Tiago nos dá, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente, um debate importantíssimo. Como fazer para gerir o nosso tempo, planejar a nossa vida, levando em consideração que dependemos de Deus, mas que precisamos responsavelmente colocar todas as nossas pautas no papel. Essa questão do tempo é tão séria. Eu fui fazer 2 visitas ano passado, no mesmo dia, e aí o que é que eu calculei? Pensei no horário de uma visita, deixei um espaço aí de 2 horas entre uma visita e outra. É o mínimo em São Paulo. Isso é o mínimo em São Paulo. E aí, só que não foi suficiente esse espaço. Por N de coisas. A visita acabou durando mais, o aconselhamento durou mais tempo e acabou interferindo na chegada no outro. E a outra pessoa ficou chateada. Por quê? Porque aqui em São Paulo o tempo ele tem ainda uma outra questão, que são os deslocamentos. Sim. Você planeja estar no local tal 3 horas da tarde, você vai lá chegar 3h30 por alguma... por exemplo, um trânsito que o Waze diz que vai dar aquele tempo e não vai dar. Sim. Ou você diz que vai chegar às 12h30 no programa e vai buscar os livros do Naruto. Não, Foi o que aconteceu. Não, eu tava lá, aqui do lado, 6 km daqui, tava dando 15 minutos no Waze. Aí começou a chover, 5 virou minutos 30. depois vira 30. Virou 30. Mas um aspecto que eu acho que é importante, em especial nós aqui enquanto instrumentos de Deus para trazer clareza, até direção, né, para os nossos ouvintes, é o seguinte. Eu gostei muito dessa fala de 2 aspectos ou 2 esferas, né? Pense o seguinte, nós estamos trabalhando sobre a seguinte temática: como planejar, né, levando em consideração não só a responsabilidade, mas a soberania de Deus para 26. Ok. Nós estamos direcionando toda a nossa reflexão ao aspecto temporal, Sim. que é legítimo. Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa colocar em pauta também é colocar Deus nessa equação quando planejamos as coisas para 26. O que eu quero dizer? Às vezes nós levamos os nossos planejamentos apenas às questões horizontais, mas nos falta colocar ir nesses planos, hierarquizando os planos ou as prioridades. Será que nós também nos preocupamos em colocar Deus em primeiro lugar? Eu sei que isso pode soar para as pessoas um belo quadro, mas precisa ser algo extremamente prático para as nossas vidas. Por quê? Porque um dos critérios, talvez não seja esse o termo mais adequado, mas que Deus também utilizará, não que Deus esteja preso à nossa resposta, mas se aquilo é feito para a glória de Deus. Sim. Se nós estamos nos colocando como mordomos. Uma coisa que é muito desafiante para todos nós é nessa equação nos lembrarmos que somos mordomos do Senhor. Então, os nossos planos tendem a ser egoístas. Por mais que nós sejamos responsáveis pela família, pela igreja que nós pastoreamos, nós não podemos nos esquecer que somos simples mordomos. Então, quem deve direcionar as prioridades, as prerrogativas e tudo mais é o Senhor. E a gente facilmente se perde nessa questão ou nessa equação. Tudo é o que eu quero e se o que eu quero está debaixo da vontade do Senhor. Mas eu acho que a gente precisa fazer também um outro exercício, né? Hierarquizar. Primeiro, é o que eu quero ou o que o Senhor quer? Eu me lembro de um texto do Martin Lloyd-Jones, naquela obra que é clássica, a maioria de nós, pastores presbiterianos, lemos essa obra, que é Esboços no Sermão do Monte. Sim. E ele comentando alguma coisa ali com relação às bem-aventuranças, ele trata também da oração dominical, e ele chama a atenção para o fato de que o Senhor Jesus, na oração dominical, faz questão de demonstrar que a prioridade dele era, aí a gente está falando justamente sobre sua chamada de atenção sobre isso, o Senhor. Então, Pai nosso que estás nos céus. Então veja, está tudo apontando para cima. Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Aí só depois dessa priorização é que os aspectos da oração vão se voltar para a questão mais horizontal, né? Então,
Isso deve estar sempre Então, na nossa mente também. e essa ênfase na questão que eu fiz da questão do desejo, por quê? Porque tem, por exemplo, você pega o Salmo 37, né? O Salmo 37 é um salmo que fala muito sobre a questão, deixa eu abrir ele aqui, que fala sobre a questão da vontade de Deus, da nossa vontade estar alinhada e submissa à vontade de Deus, né? Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça o contrário, que ele se submeta à nossa vontade. E o Pai Nosso já deixa bem claro que nós que nos submetemos à vontade dele. Exatamente. E aí o Salmo 37, ele vai falar um negócio interessante aqui. Ele vai dizer o seguinte, cadê? Descansa no Senhor, espera nele e tal, deixa a ira. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele satisfará os desejos do teu coração. Então veja aqui, esse verso ele é muitas vezes mal interpretado. Em que sentido? Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, então ele vai fazer o que eu quero. Mas não é o que o Salmo trata. O Salmo diz o seguinte: agrada-te do Senhor. É um processo aqui. O que é me agradar do Senhor? É me agradar dele, me agradar da vontade dele, do querer dele, dos princípios dele, daquilo que ele espera que eu viva. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Aí depois vai falar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Veja, quando ele vai falar que agrade do Senhor, ele está dizendo o seguinte: nós devemos nos agradar, como o Naruse colocou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí tudo isso vai estar no meu coração. Meu coração vai estar cheio do quê? Da vontade de Deus. Então quando eu for tomar uma decisão, quando eu for fazer uma escolha, eu vou perguntar, isso aqui agrada o Senhor? Isso aqui é conforme a vontade dele? Senhor, esse é o teu querer? Porque na história bíblica, todas as vezes que alguém ou um povo tentou desobedecer à vontade do Senhor, deu problema. Por exemplo, todas as vezes que Deus mandava o povo marchar e ir para a guerra, eles mesmo em número menor, eles iam e ganhavam. Normalmente em número menor, bem menor. Mas no momento que eles acham que devem ir para a guerra por eles mesmos, eles são derrotados mesmo em número maior. Acontece logo depois de Jericó. Sim. Eles vão até Ai, estão empolgados, e o povo de Ai é menor que eles, e eles perdem. Não, e essa empolgação, o ápice dessa empolgação é Davi convocar o censo. Sim. Davi acha que tem que saber quantos soldados ele tem, para saber se tinha um poderio militar grande ou não. Então não é pela nossa própria força. O Isaías 40 vai deixar isso bem claro, né? É o Senhor que renova as nossas forças. Até os jovens caem de cansado. Veja, o jovem cansado é uma... Você vê alguém da gente cansado, cara, você parece um idoso. Por quê? Porque normalmente, quanto mais velho a gente fica, menos força a gente tem. Mas o Isaías 40 vai dizer que até os jovens, eles se cansam. E eu acho que eu entendo que muito dessa má compreensão com o planejamento, que eu citei mais cedo, e os irmãos também, vem até de um certo tipo de temor bom, né? Então, eu não vou me planejar porque os meus planos não são os melhores. Eu acho que é má compreensão teológica. Isso, mas assim, a intenção, Eu a acho que motivação... O não planejamento já é um plano. Eu acho que eu acho que é má compreensão teológica barra, em alguns momentos, a depravação do homem. Sim. Do homem pensar sobre si mais do que convém. Sim. Mas eu estou dizendo, muitas vezes a pessoa tem uma intenção que não é terrível no sentido de, não vou, né? Ela não quer achar que os planos dela são maiores do que os do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando você não se planeja, ou você se planeja demais, demais não no sentido de se preparar demais, mas você fica refém daquele planejamento e não consegue entender a vontade do Senhor no meio daquilo tudo ali. Acho que é a inflexibilidade do planejamento, né? Isso. Por exemplo, uma pessoa igual o Samuel, que se preparou para ir para Natal e fechou Natal, e aí o cara não consegue. Tem gente que não consegue, não. Ele tô planejado para ir para lá, preciso mudar o plano, não consegue, não dá. E é melhor nem insistir, né? Sim. Eu tive uma viagem para Campina Grande, eu fui pregar lá, o acordo é que eu tinha que voltar no sábado para pregar no domingo na igreja. Os caras tentaram, pastor, a gente descobriu que não tem ônibus de Campina Grande para Mossoró no sábado, só tem nos outros dias. Aí depois chegou, não, ele vai arrumar um táxi pro senhor. Começou a avançar a hora e não dava certo, disse, meu irmão, vamos fazer um negócio. Eu já avisei minha igreja, que eu não vou estar de manhã lá, já avisei o pessoal da escola dominical. Eu vou só vou chegar para pregar domingo à noite. O que eu tô querendo dizer é que são duas faces da mesma moeda, né? De falta de confiança no Senhor. Tanto aqueles que não se planejam, eles não se planejam porque acham que confiam mais no Senhor, mas é o contrário. Ficar ao Deus dará, né? Isso, ficar ao Deus dará. E esse ficar ao Deus dará, muitas vezes ele substitui pelo próprio esforço. Não, mas eu vou e faço, eu vou e resolvo, eu vou e consigo, eu consigo um bico, vendo um negócio aqui e vou, e o cara nunca se planeja. Ou ele se planeja demais e aí fica inflexível e fica tentando e não percebe que, poxa, não deu. Você se planejou,
fez tudo certinho, mas não é para fazer, não foi para frente. E olha como a base teológica, ainda que inconsciente, aquilo que nós chamamos de cosmovisão, né, vai divergir, inclusive, como é que você interpretará esta mesma situação. Por exemplo, duas tradições em relação ao fato que o reverendo Samuel nos trouxe, né, da sua impossibilidade de ir por conta de uma árvore que caiu na estrada ou de uma chuva. Alguns poderão ler que isso é obra do Diabo. Inimigo. Sim. Outros, a providência de Deus, que tudo rege, tudo opera, seja por meios ordinários, providenciais ou extraordinários. Perceba aqui como é importante que nós tenhamos uma teologia sólida, sadia, para que a gente, inclusive, entenda, compreenda, interprete estas questões da vida, ordinárias, né? Então, uma outra questão. Falhamos em não planejar, Exato. acertamos quando planejamos. Mas quando planejamos, podemos falhar quando não levamos isso em consideração. Exatamente. E aí Sim. você trouxe exatamente no segundo ponto. Porque, pense o seguinte. Se nós não planejamos e fracassamos, responsabilidade nossa. Sim. E quando planejamos e mesmo assim fracassamos, qual a resposta que se dá para isso? Já parou para pensar? É uma pergunta inquietante, mas para nós não é difícil. Por quê? Se Deus é o Deus que tudo controla, tudo rege, tudo governa, isso significa dizer que os nossos planejamentos, por mais perfeitos que aos olhos humanos sejam ou fossem, não estavam de acordo com aquilo que Deus queria para as nossas vidas. Então perceba que uma teologia saudável não só nos faz descansar, como não também se entristecer demasiadamente aos nãos ou aos fracassos da vida. Sim, então a gente chegou à conclusão que tem que planejar. Tem que planejar. O Senhor Jesus disse, o reverendo Alexandre falou logo no início, né? Qual é o rei que sai sem calcular se ele vai ganhar aquela batalha ou que. Então tem que planejar. E aí a sua provocação foi interessante. Talvez o primeiro passo do planejamento seja a gente olhar para as motivações do nosso coração. Sim. E olhar para o confiar no Senhor quando nós nos planejamos é olhar para a motivação do nosso coração, se nós estamos visando a glória de Deus, se aquilo que nós vamos fazer vai agradar o Senhor. Qual seria então o segundo passo? Olhei para uma situação, glorificar o Senhor, estou me planejando, o que eu faço agora? Qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? Responda qual é o segundo passo. Não, eu estou perguntando para vocês, Tá. eu não sei. Não, eu olho para aquela situação, aparentemente você vê, a confirmação do Senhor que é a vontade dele, que glorifica o Senhor, eu vou caminhar para que aquilo seja resolvido daquele jeito. Porém, eu preciso estar preparado para que eu tenha errado o meu julgamento, para Sim. que na verdade não seja aquilo, para que aquela situação traga algum ensinamento para mim. Por exemplo, José E aí ele vem a tem... questão como discernir É. a vontade De de Deus Deus. em meio ao meu processo de Não, e planejamento. você vê José, cara. José vê toda aquela situação, tá diante dos irmãos, aquele sentimento de saudade, de ira, de um monte de coisa junto. Aí ele tem aquela sacada, os irmãos lá estão quebrando o pau quando ele finalmente se identificou como José e fez, meus irmãos, Deus Mas estava é um à frente. discernimento que com certeza só chegou anos depois, porque Não, no momento em que ele É, sofreu... não, você vê o nome dos filhos que ele coloca, ele tem uma situação ainda Sim. mal resolvida no coração. Mas quando chega na questão que ele entende tudo, ele fala assim, meus irmãos, Deus estava à frente de tudo. Eu vim para o Egito como providência do Senhor para prover o local para a gente ficar. Sim. E aí não é uma coisa que José pensou, não, assim, claro, ele chegou a essa conclusão, mas não foi uma coisa que ele idealizou na mente dele, não. Deus já havia prometido a Abraão, lá em Gênesis 15, Sim. que eles seriam escravos, forasteiros em terra estranha. Então veja, a importância vamos colocar assim, né, de forma mais simples, da cultura bíblica para o meu processo decisório. Uhum. Então eu vou ter que conhecer a história da redenção, conhecer as promessas, conhecer a boa teologia, Os princípios da Escritura. os princípios da Escritura. Até me parece que há alguns anos atrás, quem tratou isso de uma forma muito bem feita foi o reverendo Weber Júnior. Ele Sim. escreveu Na como Fiel, né? a tomar decisões, né, para É. a glória de Deus, alguma coisa assim. Tomando sim. decisões para a Tomando glória de a glória de Deus. Isso. Ele não pode falar muito que é de outra editora. Ele não faz muita propaganda, mas ele tem uns Não, dois. eu fiz propaganda do pastor presbiteriano, não do sim, livro dele. sim.
Mas é muito bom. Esse e o que ele faz a partir de Daniel lá, que é tipo uma... Amando a Deus do Amando mundo. a Deus. É. Sim. De cosmovisão. Mas, né? mas eu tenho que te apresentar ainda, Lécio. A gente começou o programa, eu nem te apresentei. É verdade, Já verdade. o Naruto é pra fazer essas coisas, não faz, cara. Agora eu não Já sabia. bota a culpa Então no me Naruto. perdoe, O Não, bom mas servo já- sempre admite suas falhas, embora não tenha sido minha. Ele vai apresentar, mas só uma questão interessante, a questão que você tratou de ter um bom conhecimento bíblico, né? Como ele faz diferença no discernimento. Por exemplo, eu ouvi uma história de uma senhora, né, da Segunda Guerra Mundial, isso a neta dela contava, ou a filha dela contava, mas eu ouvi a história. Qual foi a história? Uma senhora na Segunda Guerra Mundial, ela crente, piedosa, crente no Senhor, o marido foi para a guerra e deixou de mandar cartas, né? Para quem não sabe, antigamente não existia e-mail, WhatsApp, essas No coisas. seu tempo, né? Mandava cartas. Era assim Não, mesmo, seu tempo. o meu sogro, ele tá querendo criar uma cultura com minhas filhas, meu sogro e a minha sogra, de mandar cartas. Então chegou essa semana 2 cartas lá em casa, uma para Sara, outra para Elisa. Isso é bom. E aí elas estão animadas para comprar selo e responder a carta e mandar. Então, Mas você pode dizer Mas que, era que gostoso você... aquela expectativa da espera, da resposta. Sim, Hoje é tudo instantâneo, né? hoje depois eu conto uma história engraçada sobre carta, como demorava para chegar a alguns cantos. E aí foi o que aconteceu, a senhora tá lá, não recebeu cartas do marido. Só para não deixar passar. Minha esposa, que eu acho que tá nos ouvindo, ela guardou todas as cartas que eu mandei para ela quando era namorado. Aí quando eu piso na bola, ela vem com a carta e diz assim, ó, olha Você o que disse. Aqui. E aí chegou essa senhora não, tudo bem. Aí chegou a esposa, ela chega na igreja e compartilha, irmãos. Meu marido não tem dado notícia, eu estou preocupada. É Segunda Guerra, ele é combatente e tal. Orem por mim para que ele esteja bem e tudo mais. Ela vai para casa. Uns instantes depois chegou a irmãzinha lá de oração e falou assim: Deus me revelou que seu marido morreu na guerra e que ele não volta mais, que você tem que seguir sua vida. Para um contexto de Segunda Guerra e tudo, isso era o quê? A mulher tinha que arrumar um outro marido para ela não ficar desguarnecida. E aí ela olhou para aquela senhora com muita humildade e falou assim: minha irmã, eu tenho intimidade com Deus suficiente para ele me dizer a mesma coisa. Ele pode me dar o mesmo recado que deu para a senhora. E aí agradeceu, a mulher foi embora com raiva, né? Aí não recebeu a revelação. profecia. 2 meses depois o marido voltou da guerra. Imagina se a mulher tivesse seguido o conselho e tivesse seguido a vida dela, o BO que seria, né? Mas Então, às vezes assim, a gente pensa que é fácil entender a vontade do Senhor, né? Em alguns casos são bem complexos, quer ver? Nessa questão de um planejamento. mas só abre um parênteses. A questão dessa mulher é que para ela entende como Deus trabalha. Quando a gente entende como Deus trabalha, a gente olha para uma situação e fala assim: não, isso aqui não é, Deus Sim. não trata com confusão, por exemplo. Ele não vai trazer uma coisa confusa Não. para mim. Eu não estou pegando esse exemplo, porque eu estava pensando aqui divagando. Nós fazemos planejamentos, né? Mas qual seria o critério para persistirmos no planejamento ou desistirmos daquele planejamento específico a partir de alguns desafios que se apresentam? Como identificar qual é a vontade do Senhor? Não é tão simples assim. Eu acho que um segundo passo nesse sentido, que eu provoquei vocês, seria ter bons amigos que conhecem exato. o Senhor, que vão nos ajudar, Verdade. especialmente gente que consegue olhar de fora da nossa situação. Sim, não estão Tem- envolvidos Não, teve uma afetivamente vez com a uma questão, decisão né? que eu tinha que tomar, que uma pessoa chegou e falou assim: Samuel, fica atento aos sinais. Geralmente, Às vezes Samuel, quando Samuel me ouve, geralmente ele se dá bem. Mas Porque- dificilmente ele me ouve. Não, e especialmente Que conversa, amigos, Eu que sou o teu guia, cara, que faz o Naruse. Isso aí não é isso, né? Não é? Em algumas Trago situações, sim. todas as situações. especialmente amigos que vão ser corajosos para nos dizer a verdade. É verdade. Porque eu estava vendo um vídeo, um podcast de um pastor norte-americano, acho que é o Joey Rigney, e ele estava falando sobre o perigo da empatia, né, dessa ideia da empatia. E ele estava dizendo bem no seguinte sentido: se você tem um amigo que ele é empático com você, quando você está precisando de ajuda, ele vai entrar dentro do lamaçal, dentro da areia movediça com você e vai ficar lá, te abraçar e vai ficar chorando. Só que você precisa de um amigo que vai colocar um pé lá dentro, um pé do lado de fora e vai te puxar para fora. Então, quando a gente se planeja e começa a se frustrar, tem desafios e tudo mais, a gente precisa, e agora tá meio perdido, ter um bom amigo que vai olhar pra gente e falar assim: viu, verdade. você se planejou mal, cara. Ou, viu, isso aí não vai pra frente. Como é que você chegou até aí? Verdade. Muito Tá. bom. Alguém que vai te ajudar, biblicamente, a olhar pra situação, pro cenário, que vai ter coragem de te dizer para ou não, continua. Muitos pastores nos escutam, né? Sim. Estão perguntando no livro aqui, o nome do livro. Alguém citou algum Do- livro? Heber Júnior? Do Weber Júnior, né? Tomando decisões Tomando segundo a decisões, vontade né? de Deus. E muitas vezes, no meio pastoral, por mais que no presbitério tenham secretários de apoio pastoral e etc.,
às vezes a função não é exercida na prática, exercida realmente. Sim. Então, nós pastores precisamos realmente de amigos fiéis, O ministério verdadeiros, é solitário, né? que estejam prontos a dizer, está errado isso aqui, você tem que caminhar dessa forma, está pisando na bola aqui e acolá. E às vezes a dificuldade se dá por não gostarmos de sofrermos críticas. Sim. Né? Às vezes é o orgulho mesmo, o orgulho que vai conduzindo. E uma questão importante que eu tenho percebido, uma necessidade no meio pastoral também, é a figura do mentor. Né? Nós termos pessoas pastores mais experientes, né? Que vão fazer aquelas vezes de um capelão mesmo, né? E cuidar da gente no nosso ministério, nos aconselhar. Então, só desculpa, até que lá em Hebreus vai dizer, né, atentar para os vossos guias, né? E tem pedido essa figura, né, de um pai na fé, alguém mais experiente que caminha e que caminha junto, dá mão. Não vai por cá, vai por cá. Não, decidi tal coisa, não, cuidado com isso aqui. E veja, isso deve chamar a nossa atenção. Nós estamos caminhando para uma fase mais madura do nosso ministério também. Eu acho que todo mundo aqui com quase 20 anos de ministério, né? E esse aqui são os mais novinhos. São os mais novinhos. Mas de pastoral você tá com 3 já? Na IPB sim. É o que conta. É o que conta. Você vai ser jubilado pela data da IPB, né? Pela data lá de fora, não. E você? 4. 4 anos. É mais antigo que tu, cara, no pastorado. Sim. Pede conselho pra ele. Porque Desculpa. a gente precisa dessa figura e nós precisamos nos ofertar para gerações que estão chegando para começar a fazer esse papel também, junto aos seminaristas, aos aspirantes, né? Que dá as dicas, os atalhos, né? Vai por aqui que é mais fácil. Cuidado com isso aqui, se porta assim, desde o seminário, se porta assim no seminário. Às vezes vê hoje o pessoal chegando para seminário desrespeitando o professor, fazendo briguinha na internet. Sim. Nós temos aqui um presidente de diretório acadêmico hoje, né? Então essas coisas não cabem, né? E às vezes é falta de realmente um pastor chegar junto e direcionar a coisa. Isso precisa fazer parte do nosso planejamento. Quando a gente vai se planejar para a vida, até como a gente fala também para muitos irmãos, né, membros da igreja, você precisa se planejar quem são os seus amigos, quem são as pessoas que estão perto de você, se algum deles você pode contar de verdade. Muitas vezes usar o ministério pastoral, eu tenho percebido que as pessoas muitas vezes elas olham para a nossa vida e elas falam assim, não vou falar com o pastor porque eu vou dar muito trabalho para ele, né? Ele já tem tanta coisa para fazer, tanta gente para atender, aí ele vai conversar comigo sobre isso aqui, e aquilo ali vira isso aqui, que daqui a pouco tá um problema de todo tamanho, que facilmente uma conversa, um café, um copo d'água no final do culto teria com um direcionamento bíblico solucionado. Então, Sim. Não só nós pastores que temos que atentar para isso, mas os crentes também, de olharem para os presbíteros da igreja, os presbíteros regentes, para os docentes, para os pastores e para os outros irmãos mais experientes, muitas vezes em algumas áreas, e tê-los como amigos, como mentores, como gente para caminhar junto e ajudar. Então, para o nosso ouvinte não se perder, Vamos lá. planejamento, eu vou precisar levar em consideração a soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Nesse processo, eu posso errar no meu planejamento, posso acertar, posso errar no meu planejamento. Agora que errei, como que eu vou interpretar isso? Eu não sou soberano, né? Sim. Eu posso falhar, Deus pode ter seus propósitos nessa falha. E em meio a este processo de falha, de adaptação do meu planejamento, como é que eu vou identificar a vontade de Deus? Aí chegamos até aqui. Chegando até aqui, nós temos falado, olha, você vai ter que conhecer a palavra de Deus, os princípios bíblicos, né? A própria história da redenção. E contar com bons amigos, né? Para que esses possam te aconselhar em meio ao seu processo decisório nesse planejamento da sua vida. Sim. E lembrando, né, que se a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se nós somos partes, né, deste grupo, ou seja, destes aliançados com o Senhor, até mesmo os nossos fracassos, as nossas decisões equivocadas, não estou imputando a Deus o autor dos nossos erros, mas eles servem inclusive para a nossa santificação, eles servem a um propósito maior. Por quê? Porque eles cooperarão para um aprendizado, que nem sempre teremos a clareza de qual foi. A bênção de servir o Deus que nós servimos é que a gente pode parar, eu posso parar hoje e olhar para os meus últimos 10 anos
e pensar em todos os erros que eu cometi. Poxa, eu não estaria aqui se eu não tivesse cometido eles, se o Senhor Deus não tivesse me conduzido por meio da confissão, do arrependimento, da superação muitas vezes, de bons amigos, de tomar umas bordoadas da vida, dos momentos bons, dos momentos maus, e saber não. Eu tô... E 25 Deus está me ou 24 conduzindo. para vocês foi um ano de muito aprendizado, né? Vocês tomaram Não. bastante bordoadas. Não, né? o ano, Foi 24, né? Esse começou em 24, mas durou até 25. Não, foi um ano. A revitalização da igreja lá em Vinhedo, Você novo sabe o que é que ele tá falando, presbitério. você sabe do que é que ele tá E falando. Ele ficou muitas até outras coisas. Foi? Deixa eu fazer uma rodada só aqui, dando um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham, até para o Paulo respirar aqui, ó. A Nadime, né, manda um grande abraço, sempre está conosco, sempre carinhosa. O presbítero João Marcos também, trazendo aqui algumas cooperações que eu leio aqui ao final. Temos aqui o Guf Fernandes, o Leonardo, o seminarista Flávio, Gelson, Marcos, Alan Pavani, Rosimira Ferreira também, sempre deixando aqui um abraço. Tem uma interação aqui, eu não sei corretamente, mas é Gelourge, eu acho que é isso. Dizendo o seguinte: abraço para o meu querido professor e pastor Alexandre Lessa, né? Vamos aproveitar E o Diácono Nivaldo também, que mandou dizendo que está ouvindo pela Nova Rádio IPB. Vamos aproveitar para apresentar então o Alexandre. O Alexandre é um amigo de muito tempo, amigo querido. Foi professor ali no Seminário de 300, já foi da JET, já atua muito nessa questão teológica da igreja. E agora está em São Paulo, né? Veio ser professor do Mackenzie. Mora ali perto da nossa igreja, um amigo querido da nossa igreja, que se Deus quiser vai colaborar lá conosco. Fala um pouquinho. Sua esposa, seus filhos, apresentei o pessoal te conhecer, quem ainda não te conhece, né? Pronto, privilégio, eu visitei já o programa anteriormente, mas morando em São Paulo e convidado para participar realmente do core aqui do programa somente agora. Então, um privilégio estar aqui com os irmãos. Sou de Salvador, E Bahia. seja muito bem-vindo, né? Obrigado, Oficialmente meu irmão. falando. Obrigado, Sim. meu irmão. Salvador, Bahia. Fui candidato ao presbitério pelo presbitério da Bahia, aspirante ali junto à Igreja Presbiteriana da Bahia, e vim estudar aqui no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o JMC. E daqui formei, continuei estudando, fazendo outros cursos e sempre ligado à questão da educação também, desde muito cedo. E o Samuel já deu um breve resumo. Fiz parte de Jurete, de JET e também sempre ligado à docência. Estamos aqui para colaborar agora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e com a Igreja Presbiteriana da Aliança de São Paulo, né? Quais cadeiras, Rev, que está assumindo? Eu tô no NEC, né? Eu tô Ah, no não. núcleo de... Ética e e cidadania, cosmovisão, né? Cidadania? Da cidadania. Isso, Cidadania. tô no NEC atuando aí com Cosmovisão Reformada e Ética e Cidadania, Muito bom. inicialmente, né? Privilégio. É. Casado com Laísa, pai do João e da Maria Estel. O João tem 17, está terceiro ano lá no Mackenzie. Continua a apresentação e o Reverendo Samuel estava fazendo o boletim ali. E a Maria Não, Estel. E a Eu tô- Maria eu tô- Estel Não tô respondendo aqui coisa do no segundo presbitério. fundamental, também lá no Mackenzie. Privilégio, irmãos, estar aqui Muito com bom, vocês. muito bom tê-lo conosco. O Naruzi, vai nos comentários aí, cara. Eu tô respondendo gente que é pra tu tá respondendo aqui, cara. Então vamos lá. Ô, gente, para de mandar mensagem, manda pro Naruzi, porque ele não faz o papel dele, só vai pra mim aqui. Tava fazendo o boletim da Liga da Igreja. Não tô, eu mostro aqui pra vocês. O presbítero João Marcos diz assim, né? Tem algumas interações interessantes. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós fazemos planos, mas Deus nunca abre mão do controle. E ele mesmo ainda diz, né? Falando sobre o livro que foi citado aqui do Reverendo Weber, ele diz que fala sobre aquilo que é chamado de área cinza, ou seja, nem Deus ordena, nem proíbe, são as decisões que nós tomamos segundo nossa vontade, e isso que gera maior insegurança. Temos outras interações aqui. Só abrir, tem duas questões interessantes, duas histórias interessantes bíblicas, né? A primeira delas é a de Jonas, né? Que Deus permite que ele vá até um ponto. Sim. Ele planeja a viagem, ele compra a passagem, ele entra no barco, mas no final Deus vai lá e põe a mão e não permite que avance. Outra situação é a de Judas, que normalmente é perguntada, né? E eu gosto do comentário de Calvino, quando ele diz que há no texto ali de Judas, né? Que ao mesmo tempo que ele nasceu para ser o traidor, mas aí daquele que é o traidor, Calvino vai dizer que há duas vontades que cooperam, né? Que caminham juntas ali, que concorrem, né? Que é o termo que ele usa, que é o sentido de correrem juntas, né? Uma vontade que é santa, de um Deus que quer entregar seu filho para que ele morra como propiciação pelos nossos pecados, mas uma vontade que é pecaminosa, que é a vontade de Judas em trair Jesus por 30 moedas.
Mas as duas vontades estão lá. E Sim. elas correm juntas, né? Uma coisa interessante sobre essa temática que nós estamos falando, que a gente pode extrair do próprio livro, né, de Jonas que você citou, é o seguinte: perceba que ele tinha um plano ali. Ele planejou a fuga do Senhor. Mas o texto nos traz uma lição ainda que secundária, que os primeiros que sofreram o mau planejamento de Jonas, mal por quê? Porque estava em desconformidade às orientações ou aquilo que Deus queria da vida dele. Quem foram? O pessoal do barco. Mas sabe o que é interessante do barco, cara? Eu preguei em Jonas recentemente. É interessante que lá quando o pessoal tá no barco, claramente eles creem em outros deuses. O pessoal fica... Sim. Consulta o teu Deus e tal, ora o teu Deus e aquela questão toda. Quando o Jonas ele conta o que está acontecendo, eles veem que aquele Deus que Jonas crê tem poder, inclusive, para controlar a tempestade, eles temem ao Senhor. A história que o texto bíblico nos dá indícios de que possivelmente eles foram transformados pelo Senhor. E aí Jonas, que era o que deveria crer no poder de Deus, é o mais incrédulo ali. Sim. Depois ele entende que a Deus pertence a salvação, capítulo 2, no capítulo 3... é a mesma coisa, mesmo com a má vontade de Jonas de pregar o evangelho, o Senhor transforma a cidade. Então, o que parece que que Jonas está num plano B até certo ponto, Deus está usando inclusive a rebeldia de Jonas, a incredulidade dele, para poder converter pessoas. É igual ao próprio livro de Ruth. Sim. Elimeleque, ele tem um plano de sair da casa do pão para as longínquas terras de Moabe. Um plano que, aos olhos de Deus, não deveria ser feito daquela forma. Por quê? Porque ele deveria ficar na casa do pão até que dos céus viesse novamente o pão. Sim. Todavia ele vai. Só que ao ir, tinha um plano que cooperava. Quem? E o nome, né? O nome faz todo sentido, né? Exato. Deus, na verdade, ele está sendo o seu Deus, né? Exatamente. Não está fazendo jus ao seu nome. E né? quem sofre Tá mesmo é a própria tomando a sua família decisão. com o seu erro. Então, olha a responsabilidade humana que nos acarreta, assim, muitos prejuízos. Inclusive, vamos falar sobre nós homens, né? A responsabilidade que está sobre nós de governar bem a nossa casa. Inclusive, buscando sempre orientação de Deus. Por quê? Geralmente, as nossas equivocadas decisões, sempre quem sofre primeiro é a esposa, os filhos. E assim foi com a família de Elimeleque. Obviamente que Deus, ali existiu um plano maior. Que nesse erro houve um grande encontro. Com quem? Com Ruth. Que até ali simboliza, inclusive, né, a figura de Jesus Cristo no sentido de trazer, voltar com aquela que estava órfã, perdida, sem marido, viúva, acompanhando o caminho de regresso para casa, né? Mas a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Por quê? Porque as nossas decisões impensadas ou até mesmo pensadas de forma equivocada, elas trarão prejuízos. Sim. Irmãos, é um tema, claro, foi o que até o Paulo instigou a gente aqui, o Lessa também, a questão de que como é que a gente consegue perceber se é a vontade de Deus ou não, né? Esse é um mistério, isso não tem... A gente Não ora... fica aquela questão, mas eu estou com paz no meu coração. eu que acho foi até que uma a gente- provocação que teve aqui no chat. Sim, eu acho que Porque a gente romantiza muito essa ideia também de paz do coração, né? E até romantiza muito a questão de ser ou não da vontade de Deus Sim. com o dar certo. Pragmatismo Porque o puro, dar né? certo, que é esse aspecto do pragmatismo, ele tem pelo menos duas perspectivas diferentes. Por exemplo, o planejamento mal do marido de Noemi, de ir para Elimeleque, de ir para Moabe, é terrível. E parece que deu errado. Deu errado segundo a nossa perspectiva. Sim. Um planejamento financeiro, às vezes, que a gente faz para trocar um carro, comprar uma casa, pode dar errado. Só que o nosso Senhor é um planejador e diligente em cumprir a sua vontade. E essa é a bênção da gente olhar para esse tema a partir da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Nós somos responsáveis em planejar, mas quando dá errado, a gente tem que confiar de que nós estamos experimentando a vontade de Deus, porque os planos dele não falham. Então, até nesse sentido, a gente romantiza demais, eu acho, esse aspecto de dar certo ou dar errado. Se a gente vai para uma campanha missionária, por exemplo, vai fazer um avanço evangelístico, todo mundo dá para vir fazer um avanço evangelístico. E aí a gente vai, já aconteceu em Morungaba, por exemplo, nós fomos e distribuímos panfletos, fizemos culto na praça, chamamos o pessoal para uma programação de tarde com as crianças na igreja. Chegou lá, não foi ninguém. Tipo Jeremias. Não foi ninguém, não foi ninguém. Não apareceu uma criança. Não, teve- Só as crianças da igreja. Deu certo ou deu errado? Bom, de uma perspectiva humana, foi um esforço danado, um planejamento danado e deu errado.
Mas quem sabe, quem ouviu a mensagem, Exato, o voltou pra sua coração, igreja. o coração das pessoas que foram servir ao Senhor e gastaram Não, aquela e energia toda. Tem outro porém, gente, bem simples. Teve um missionário que, quando era pastor lá em Mossoró, ele era mantido pela igreja lá, né? Não sei nem se ainda é. E ele foi naquelas idas, né? Que vai à igreja prestar relatório, aquela questão toda. E aí ele contou, 9 anos já missionário da igreja, 9 anos que ele estava lá entre os índios. Ele falou, irmãos, eu estou muito alegre porque finalmente nós tivemos a primeira conversão entre os índios. E aí eu lembro que acabou o culto, um irmão já falecido chegou para mim e falou assim, pastor, que vergonha. 9 anos de missionário, só uma conversão. Eu disse, meu irmão, e se a vontade de Deus foi que ninguém se convertesse? E se a vontade do Senhor é que ele estivesse lá só anunciando juízo? E não houvesse conversão alguma entre os 40 índios? anos lá, nenhum convertido. É porque a gente quer controlar os resultados e logo quer controlar o processo. A grande questão, por exemplo, vou pegar, o pessoal falou sobre a questão da palavra paz, né? E eu entendo sim que ela é subjetiva em alguns momentos, mas ela é por causa de Filipenses, né? Sim, Vai sim, falar, sim, né? sim. Alegrai-vos Paz, sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí chega o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Veja, o nosso papel aqui no texto é não ficar ansioso e colocar diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, sempre com ações de graças. Ações de graças por quê? Porque nós sabemos que o desfecho será glorioso para o Senhor e será proveitoso para nós. Que na prática é o que devemos fazer na hora de planejar. Sim. Exato. Essa é a paz. Assim, o desfecho ele vai ser glorioso para o Senhor e vai ser proveitoso para nós, porque pode ser que não seja favorável aparentemente, mas é aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Estou fazendo isso, pretendo fazer isso, Sim. me ajuda. Aí ele continua, ele fala assim, não, e sempre com ações de graças, sabendo assim, Deus ele vai fazer a vontade dele e eu estou feliz por isso. Aí vai falar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como é que a gente vai ficar em paz? Seguindo esse processo. Sim. E ainda falando de mente... Mas essa paz tem um aspecto cognitivo também. Não, que Deus rege. É esse aspecto cognitivo mas que vai trazer também clareza para o nosso coração de que Deus está no controle, né? O aspecto ele está vinculado não somente a não sermos ansiosos, não somente às orações e às súplicas, mas às ações de graças. Sim. É isso que traz paz ao nosso coração. E aí... Ele fala de mente aqui, ele vai falar, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele vai falar o seguinte, o que tem que ocupar o pensamento de vocês não é a ansiedade, Sim. não é tão ansioso em fazer as coisas, mas essas questões. E aí isso coaduna justamente com o Salmo 37, quando ele fala que quando nós nos agradamos do Senhor, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Não, eu pedi para ele vir para a gente dar parabéns para ele pessoalmente. Assim, mas é por isso que eu puxei um pouco esse aspecto do pragmatismo do dar certo. Porque a nossa leitura e avaliação do dar certo, ela sempre é um tanto quanto secular e mundana. Quando o Senhor Deus tem outros critérios, outras avaliações, outro tipo de enxergar essas questões. E aí, nesse sentido... Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E aí, nesse sentido, é que eu acho que a paz de Filipenses vem para dar uma tranquilidade pra gente. Porque assim, bom, independente do que acontecer, planejei, estou executando o planejamento com diligência, ele está cumprindo aqui, ele glorifica a Deus, não fere nenhum princípio da palavra. Me aconselhei com meus amigos. Me aconselhei com os meus amigos. Orei. Se no final das contas a casa cair, o navio afundar, o Senhor está me conduzindo. Paulo, que escreveu esse texto, ele é o cara desse negócio aí, né? Ele é o cara que mais sofre, é um dos caras que mais fez sofre. Um monte de planejamento, alguns deram certo, outros completamente errados. Não, você vê Atos 16, ele está planejando ir para... Quer um exemplo prático de como Deus intervém, inclusive nos nossos planos? Cara, eu não gosto da palavra intervir, cara. Eu sei que você não gosta, mas é a maneira mais fácil aqui de acomodação para que as pessoas compreendam, né? Tá, só a intervenção explicar é como se ele tivesse fora em algum momento, tivesse intervindo no tempo, né? Mas é só para que as pessoas compreendam. Deus põe a mão. Pronto, pois bem. Eu tava planejando pagar o almoço a vocês, mas apareceu aqui o presbítero Luiz Cardinale, que vai pagar. Está nos ouvindo, que diz que vai pagar o almoço. Então, louvado seja o nosso. Nossa, bicho. Dando início. Cara, você vai deixar a tua ovelha fazer. Avisa pra ele tem 5 aqui, viu? Avisa. 6 pessoas. 6 pessoas. 7 com Rony. E tem uma pergunta aqui depois que eu quero. Não, deixa eu colocar uma questão. Oi?
Ele não tá vendo os É, bastidores. por isso que ele falou isso. A primeira Mas ele teve uma pregação. promoção recentemente, então ele vai comemorar conosco aí. A primeira pregação que eu vi do John Piper foi em 2007 sobre teologia da prosperidade. Ele já acusava ali a chamada teologia dos bens. E ele já batia também na teologia dos dons, apesar dele ser continuista, até onde eu sei ele é continuista, ele batia nessa questão. E aí ele fala a questão como a teologia da prosperidade ela era danosa, especialmente entre países, alguns países africanos mais necessitados e tudo mais. Ele fala assim que o verdadeiro contentamento é um pai estar num carro, ver o seu carro colidir, a sua filha ser arremessada do carro, passar o para-brisa e cair morta na estrada, ele se debruçar sobre a filha sem vida, chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sei por que isso aconteceu, mas eu confio em Ti, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu coração descansa no Senhor. Então assim, não é o desfecho das coisas. Sim. É saber quem está no controle. Uma frase que eu repetia muito na pandemia, quando alguém estava em crise, e eu não escutei, não é minha, eu escutei de outros ministros, inclusive o reverendo Ageu, Deus saiu do trono? Ele deixou o trono? Ele perdeu o controle das coisas? Não, ele continua no trono, como o Salmo 115 diz, né? Ele está no trono e ele faz tudo conforme lhe apraz. Então eu te perdoo, viu, seminarista Flávio, que quase na época da pandemia, me mandou pra glória. Foi? Foi. Ah, mas você esqueceu o aniversário dele hoje, tá tudo kit, Tá então. certo, pá. então. Mas a provocação é nesse sentido. A gente tem que mudar um pouquinho a forma como a qual a gente avalia as coisas. Pensa, por exemplo, na igreja. Se a igreja não cresce, muitas vezes a gente entra em crise. Mas a pergunta que a gente tem que estar fazendo não é quantas pessoas chegaram na igreja. Nós estamos sendo fiéis. Eu estou sendo fiel na administração do meu tempo, na pregação da palavra. Como ministro, né? Como ministro é muito fácil você não organizar bem o seu tempo e desperdiçar tempo com um tanto de coisa e não fazer aquilo que você precisava fazer. E aí você falhou. Mas eu estou sendo fiel, estou organizando bem o meu tempo, estou pregando o evangelho, estou aconselhando o povo de acordo com as escrituras. O que está aqui? Fiz tudo. E Deus não trouxe ninguém ouviu a mensagem e se converteu e tudo mais. Glória a Deus, o trabalho está sendo bem feito. Não, e diante de perdas, olhando também para o membro da igreja, diante de perdas, de dores, de pessoas que são tiradas da nossa presença, diante de tudo isso, eu tinha um pastor, o reverendo Otoniel Martins, é vivo ainda, deve ter seus 95, 96 anos, foi pastor da minha infância lá na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, pastor emérito, foi pastor da igreja de 39 anos. E ele sempre nas conversas, quando algumas coisas aconteciam, ele nos chamava a refletir na pergunta correta. Ele falou assim: você está fazendo a pergunta errada. Qual era o que era essa pergunta errada e qual era a pergunta correta? Quando as coisas aconteciam, ele falou assim: você não tem que perguntar por quê, mas para quê? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Qual é o propósito que ele tem para me ensinar? Como ele deseja moldar o meu coração para que eu possa suportar essas situações. Então, as situações nós precisamos de fato atentar para entender que há um caráter glorioso, que é a glória do próprio Deus, e proveitoso, que é a nossa edificação. Porque é o que Romanos 8 diz, o verso 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Boas e ruins. É o Senhor nos moldando para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. E aí Paulo vai falar que toda leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação. É o Senhor nos moldando, é o Senhor trabalhando as nossas vidas para que sejamos de fato pequenos cristos nesse mundo. Amém. Temos duas perguntas aqui, estamos caminhando aqui quase para o finalzinho, então acho que posso fazê-las, Samuel? Pode. Ó, primeira delas, eu vou começar aqui com talvez pegando o gancho na sua fala, que inclusive tem a ver com a sua fala, né? O Alan Pavani diz o seguinte, sobre a ilustração do Piper, né? Como desenvolver esta consciência? Porque em meio às adversidades é muito difícil ter clareza de pensamento para afirmar tudo isso. Acho que ele está falando sobre a questão do acidente, eu gosto né? dos salmos, não é a minha especialidade Antigo Testamento, eu ando mais tranquilo no Novo, mas os salmos, ele tem aquela palavra, o selá, né? Que é aquela pausa. Um marcador de discurso. E é um momento reflexivo. Sim. Como você pega, por exemplo, na música, você tem um pianíssimo, que é aquele piano mais dedilhado e mais... Então, assim, é um momento de... O que é que acontece? Você está diante de um turbilhão de coisas. Coisas estão acontecendo. Você perdeu alguém. Você passou por um luto. Você está lutando contra um câncer. Você teve bens físicos ou financeiros, enfim. Você tem que parar e lembrar exatamente, por exemplo, o Salmo 46. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presentado em tribulações. O Salmo 57, se eu não estou enganado, é o 56 ou 57, Davi está lá na caverna de Adulão.
E ele está lá na caverna de Adulão, ele está lá com a chance, inclusive, de tirar a vida de Saul, mas ele está lá refletindo. E ele escreve um salmo. Você vai pegar lá o salmo e vai dizer, Davi escreveu da caverna, enquanto Saul estava atrás dele. Aí ele está lá na caverna. Aí ele podia dizer, Senhor, eu não pedi para ser rei. Senhor, eu não pedi para o Senhor me tornar bem sucedido nas batalhas. Senhor, eu não pedi para o Senhor me tornar alguém visto entre os povos, né? Enquanto Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Aí o Salmo 57 ele diz o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Veja, ele está no meio do turbilhão de coisas. Saul está no encalço dele com os melhores do reino para tirar a vida dele. Ao invés de reclamar do Senhor e questionar o controle e a vontade de Deus, ele fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não mereço. Qualquer favor que o Senhor faça para mim, eu não mereço. E Davi tem essa consciência. Então talvez essa seja o Salmo 57 ou o 46. Seja um bom salmo para ser recitado em momentos como esse. Eu ia falar que acho, mas eu tenho certeza. É conhecer a Deus. Nesses momentos de maior turbilhão, de maior luta, são os momentos em que, seja o nosso pecado, seja o nosso inimigo, vão usar para fazer a gente tentar questionar um pouco quem é o nosso Deus, diante daquela circunstância que parece ser desfavorável. E é por isso que, quando a gente olha para os Salmos é como se fosse aquele ariete, né, de guerra que vai derrubar a porta dos nossos inimigos e fazer a gente ficar firme durante esses momentos. Lembrar quem é Deus. Por isso que por isso que a gente bate tanto na tecla nos púlpitos, especialmente das igrejas presbiterianas, que é importante você conhecer a Escritura. Porque quanto mais a Escritura você conhece, mais de Deus você conhece. E aí você olha para essas ilustrações, esses exemplos que o pai perdeu. O compositor, acho que é Stapaford, né, que compôs o Sou Feliz com Jesus, que perde a família no navio na ida, e depois perde uma outra parte na volta, e aí compõe Sou Feliz com Jesus. Essas pessoas estão repletas do conhecimento de Deus. Elas sabem quem é o Deus que elas servem. E o Pavone colocou aqui uma fé muito bem firmada, né? Isso mesmo. Eu costumo dizer que fica muito clara a teologia de alguém no luto, sim, num funeral. Verdade. Eu fui fazer um funeral uma vez de um amigo muito próximo, muito querido. Nós éramos da mesma comissão executiva e, gente, foi muito rápido a morte dele, assim. Eu lembro que ele ficou internado. E aí, ele estando internado, ele me ligou para resolver umas questões. Eu era o presidente do sínodo, né? Para resolver algumas questões, ele era o tesoureiro. Resolver algumas questões. Eu falei, cara, você tá... Não, eu vim aqui no hospital fazer uns exames, mas se Deus quiser, já estou em casa. Horas depois, ele tinha morrido. Horas depois. A minha ordenação foi assim, você se lembra? A sua tia passou mal. A minha cunhada morreu poucas horas antes da ordenação, naquela madrugada. Não sei se você se lembra. Eu lembro. E aí a sua tia também passou mal, né? Isso, eu falei, Paula, eu vou A gente conversar. cogitou remarcar, né? E aí ela disse, não, isso não foi um acidente aos olhos de Deus, foi um acidente no aspecto da minha irmã. Mas Deus está no controle. Ele quer nos ensinar algo, inclusive através da nossa postura. Você vá para a ordenação, sinto de não poder estar lá, que eu vou para o velório, e você saindo da ordenação, você vem para o velório. Sim. Então, assim, levar de fato as últimas consequências não seria o melhor tema, mas nos aspectos mais práticos da vida, aquilo que em teoria já estamos solidificados. E aí, né? observando assim, infelizmente eu participei de muitos funerais, eu lembro em dado funeral que eu acompanhando o funeral, eu vi o desespero da família. E, gente, eu não estou aqui sendo insensível, o funeral traz tristeza, traz luto, a saudade, né? Mas aquela família estava desesperada. E aí eu comentei com o pastor próximo a mim, eu falei assim, cara, que estranho. Família criada na igreja, conhece, sabe que a pessoa morreu no Senhor, para onde essa pessoa vai, e eles estão desesperados. E aí eu olhei para eles, será que eles estão bem? Será que eles estão firmados na igreja? O pastor brincou, lá vem você, com essas suas conjecturas sobre luto, né? Aí eu virei pro pastor da igreja e falei, como é que fulano está na igreja? Tá firme? Não, pastor, tem 6 meses que ele está afastado, ele não crê mais no Senhor como ele já creu. Então, uma boa teologia, ela é manifesta no funeral, por exemplo. Porque aqueles que sabem o destino daquele que morreu, eles, por mais que chorem, eles celebram porque houve descanso para aquela pessoa. Mas aqueles que não conhecem o Senhor, que não sabem o que vem depois, há um desespero. Um sentimento de vazio. Verdade. Tem uma pergunta aleatória aqui. Leio ela, aquela que eu te falei, Samuel. Não, é interessante responder sobre os legendários, né? Na verdade, aleatória no sentido do tema que nós estamos propondo. Achei aqui, ó. É da Simone Bueno. Ela até mesmo diz, né? É uma pergunta aleatória. Como a igreja presbiteriana vê essa febre de legendários em nossa igreja? Então, é um assunto
ele cresceu. Vê que é interessante, eu estava na comissão executiva esse ano. Mas explica o que é Legendários. Legendários talvez, pra quem é um não grupo conhece, de homens que envolve também, consequentemente, suas famílias. Uns escoteiros grandes, né? Adultos, né? O pessoal do Legendário vai ficar com ódio de mim. Os laranjinhas, né? O que acontece? A IPB tem lidado com um assunto lá num certo estado, não vou citar, que é um grupo mais ou menos assim, um grupo que para fazer o que os Legendários faziam, mas há muito tempo atrás já que eles faziam isso. E a IPB começou a lidar com esse assunto entendendo que as práticas eram práticas estranhas. Tá. E aí agora em 25, ano passado, lá em São Luís, a CS se reuniu. E aí estava discutindo esse tema, alguém levantou e falou assim, por que ele não vai discutir também os Legendários? Ninguém levou a sério porque ninguém sabia o que eram os Legendários em abril de 25. Não tinha essa proporção que tem hoje. Hoje eu já sei que tem outros grupos semelhantes, com outras cores, mas no mesmo projeto. Gente... popularizou muito porque alguns famosos foram fazer e tudo mais. Pra mim é negócio de coach. Pra mim é negócio que os caras vão pra ganhar dinheiro, enfim, em cima dos outros que querem participar. E aquele movimento de manada, né? Tem um termozinho em inglês que é ninguém quer ficar de fora. Então as tendências na internet elas crescem, até na minha pesquisa eu trato sobre isso, elas crescem porque ninguém quer ficar de fora daquilo. Inclusive, segunda-feira você vai estar me Segunda-feira eu vou estar defendendo a minha e vou prestigiar a sua na defesa da sua. Eu vou defender a minha. Segunda-feira. Eu vou defender a minha, não sei se você vai conseguir defender a sua, né? Mas a minha... Que horas? Mas estarei orando. A minha será às 10, a sua será às 2? 3. Às 3. 10 da manhã e 15 horas. 15 horas lá. No João Calvino, o meu vai ser na sala 203, lá do João Calvino. E a sua qual é a sala? Não sabe, né? Não me lembro agora. Cara, eu quero chegar na tua idade bem, viu, bicho? Eu quero chegar com memória. Eu já tive algum contato com os Legendários. Eu acho que pode ser... É que depende muito. Como não é nada muito centralizado, pelo que eu conheço do movimento, então depende muito de onde você está. As práticas, algumas práticas variam muito, então, dependendo de qual... Eu não tenho problema, que o cara por exemplo, quer ter um momento de diversão com os amigos... não é a questão do pessoal estar junto. Eu não sei nem de fato que são seja são as motivações por trás, assim, não é um negócio muito de coach, tem que valorizar absurdos que tem que pagar, o valor mínimo é 10 mil. Eu já ouvi dizer que é para as pessoas aprenderem a sua masculinidade, tem a ver. É uma pergunta sincera que eu não sei, eu não conheço. A ideia tem isso aí também. A ideia do central do negócio é você levar o cara a um cansaço extremo, vamos colocar físico, assim, a um desafio, para que ele possa entender que ele pode superar outros desafios também. E aí, normalmente, o cara, casamentos acabados, tudo mais, o cara vai... Para aprender a ser homem. É isso. O cara vai lá para aprender a ser homem. É como se fosse um acampamento, um retiro de masculinidade. Um acampamento coach de masculinidade. Deixa eu citar, quem está acompanhando, você mora em Pernambuco, vai no Sol e Deu Glória, Reverendo Doug Lima, ele tem um acampamento para pais e filhos, onde os pais levam seus filhos e lá é falado sobre uma masculinidade que é bíblica. Até um legal, bom movimento. Gostei. Esse é um bom movimento. Excelente, depende. Esse é um bom movimento. Não, agora você chamou o aniversariante aí, Mike? Não, eu vou chamar. Você terminou tudo? Vem cá, aniversariante. Vamos dar os parabéns aqui pro Flávio. Só depois que ele terminou o boletim da igreja, você viu, né? Flávio é que o nosso seminarista mais velho do presbitério, no sentido de candidatura, né? Você já está no 4º ano já, não é isso? Quarto ano. Bom dia a todos, boa tarde, aliás. Obrigado pela lembrança aí. De quem? Lembrança de quem? Sua, porque o Naruzzi, ele me viu pela manhã e falou assim, você vai pagar o Naruzzi é amado essa... Aí eu falei, tá bom, pastor. Você pagar o café. Eu paguei porque eu sou um bom servo, né? Mas ele pagou com a condição de eu pagar o almoço dele. Aí eu me lembrei que eu estaria com o presidente do presbitério e disse, com certeza, fique tranquilo, o seu almoço está garantido. Mas mandar um beijo pra minha esposa, que já me parabenizou. O pastor Samuel me mandou mensagem logo cedo também. Obrigado aos irmãos, carinho dos meus irmãos JMC, que me... da Aliança, tá bom? Alto da Lapa. Aliança, da igreja também. Igreja... Aliança, graças a Deus, a da Lapa também foi minha igreja. Não, graças a Deus, eu só louvar o Senhor porque a bondade, né? Não mereço essa bondade toda aí. E louvar o Senhor mais um ano. Estamos aí. Olhem por mim, meus irmãos queridos. Deus abençoe, meu irmão. Vivi De Luca, né? É o presbítero Luiz Cardinale que tá usando... É o FOMO, é exatamente isso, que é o Fear and Missing Out, né? O medo de ficar de fora. São dois males hoje, o FOMO e o NOMO. Você sabe o que é NOMO? Nomofobia? Nomofobia? Fobia do Naruzzi. Não, nomofobia sabe o que é? Medo de ficar sem bateria de celular, cara. As pessoas são tão viciadas. Sim, mas faz sentido. A nomofobia, a pessoa tem medo de ficar sem bateria de celular ou ficar sem sinal. Eu já vi pessoas com medo de estar andando na rua aleatoriamente e precisar de um martelo.
Você acha que é comum alguém sair de segunda a segunda durante 10 anos carregando um martelo? Olha a minha bolsa, você tá lá. Eu tirei pra ajeitar uma coisa lá em casa e ficou. Martelo, aí eu perguntei um dia, por que você carrega o martelo? Porque quem sabe um dia eu precisarei. Será Isso é um homem tipo precavido ou não? Também, ou não? Isso é um homem precavido ou não? Deixa mais o martelo que eu tenho, um martelozinho menorzinho. Nem precisa ir pro Legendários. Nem precisa, eu sou um raiz, meu amigo. Eu sou raiz. Mas que peso é esse aqui? O cara tem que se vestir Vai que eu preciso o cara tem que se vestir de laranja, o cara tem que ir pro meio do mato pra aprender a ser homem. Não existe isso, cara. Você tá querendo defender os laranjas? Já tô sentindo pela sua reação aí. Como eu disse, eu já tive alguma proximidade, tem pessoas da minha família que já subiram a montanha e percebi que fez bem pra quem foi. Então, ele poderia ter ido pra igreja. Ele tem experiência, ele sabe. Ele poderia ter ido pra igreja, poderia ter feito parte da UPH. Mas ele fez isso. Depois ele estava afastado do Senhor, do Evangelho, e foi uma boa experiência para ele. Mas como eu disse, conversando com outras pessoas que já tiveram algum tipo de envolvimento, depende muito do local. Tem local que é mais pentecostalzão, mais coaching, mais caro, mais barato. Então, não sei o que é. Então é complexo você fazer a avaliação de um movimento que não é muito centralizado, que é muito disperso. Entendi. E que também tem o negócio lá, cara, que é comum mim, o único movimento para mim, o único movimento laranja que funciona é o movimento do Bússola Teológica. Nosso laranjinha de verdade é o Bússola. Os caras pegaram até a cor da gente, cara. Vamos lá, vamos encerrar, né? A gente tá no 5 minutos? Quanto tempo aí? 5 minutos então pra gente encerrar. Semana que vem já com um livro novo? Não vai anunciar. A gente tá ainda. Não tem, tá indefinido, né? Tô falando que o teu coletezinho laranja tá guardado no carro, viu? Eu tô achando também, viu, Alan? Eu tô achando que ele começou acometido a responder, depois ele. Deve ser tipo um negócio maçonaria secreta, ele não pode dizer que é laranjinha, né? Não posso dizer. Mas vocês têm um cumprimento entre vocês assim? Vocês têm uma forma de se identificar? Sim, o aperto de mão é diferente. Na maçonaria é assim mesmo, viu? Eu abro o olho, irmão. Eu comprei um livro do pastor Paulo Delário, acho que é esse o nome dele. Delage. Eu comprei o livro de maçonaria, tô esperando chegar lá em casa para botar a leitura em dia aí sobre esse movimento tão maléfico aí. Então, vamos encerrar aqui. Considerações finais, então. Começar do nosso visitante. O visitante quase fixo já, né? Se Deus quiser. Alexandre Lessa. Planejar para 2026. O resumo do nosso programa é levar em consideração a responsabilidade de fazer isso. Deus colocou essa responsabilidade sobre você. Sua vida não é fruto do acaso e nem deve ser administrada dessa forma. Então, você vai planejar assim, levando em consideração que Deus é soberano, que você tem essa responsabilidade no processo. As coisas podem não acontecer de acordo com o que você planejou, mas se você está firmado na palavra, cercado de bons amigos cristãos, portanto de bons conselhos, e aprendendo os preceitos da própria palavra, você vai administrar isso corretamente, tomar isso como aprendizado para a sua vida e seguir glorificando a Deus com tudo que você fizer, inclusive na hora de planejar. Muito bom. Naruz? Eu só quero glorificar o Senhor, né, pelo retorno do programa, tava com saudade. Gostei desse comentário aí, ó. Presbiterianos modernos, bacana. Acho que ela está se referindo ao reverendo Samuel, que está cada vez mais moderno, né? Eu lembro do Samuel chegando no presbitério, no antigo presbitério nosso, né, o presbitério de Pinheiros, com aquele estereótipo muito bem definido, e hoje eu vejo uma mudança, inclusive vejo resquícios do reverendo Ismael na sua vida. Louvado seja o Senhor por isso, viu? Por quê, cara? Porque eu sempre fui brincalhão, cara. Não, você tá mais leve, Deus é bom. Não. Um abraço, reverendo Ismael, inclusive. Tô mais leve por outras coisas. Ó, a Adriano, inclusive, quiser fazer uma visita à igreja presbiteriana com o pastor moderno, vai lá na Aliança, viu? A Rua Arthur de Azevedo, 1007, Pinheiros. Não, vamos deixar os endereços, né? Eu já deixei o meu aí, consequentemente o Alexandre tem frequentado lá conosco. Deixa o endereço aí da Lapa, só lembrando, a Igreja Presbiteriana da Aliança, ali na Rua Arthur de Azevedo, 1007, Pinheiros. Mas fica só atento que tem alguns dias, infelizmente, por causa do Carnaval de Pinheiros, que a gente não vai conseguir cultuar. Aí você vai pro da Lapa. Templo. Aí vai cultuar em outro lugar e você vai lá no outro lugar, que é na Companhia de Estágios, Rua Estela, 96, ali na Vila Mariana. Isso, aí fica também aí um convite, né? Caso você queira Vila Mariana nos visitar. não, Paraíso, perdão. Rua Doutor José Elias, 67, ali no Alto da Lapa, tá? Bem pertinho da Serra Corá. Os nossos cultos são às 10 da manhã, às 9 nós temos escola dominical e às 18 o culto vespertino, tá bom? Fica um convite, vai lá tomar um café conosco, que Deus te abençoe. Tá, e a nossa 9h30, 18h30, escola dominical às 11. E lá em Vinhedo? Nós estamos lá em Vinhedo, na Igreja Presbiteriana da Aliança também, em Vinhedo.
O culto é às 10 horas da manhã, a escola bíblica às 9, na Avenida da Saudade, número 60, no centro. Vai ser um prazer ter vocês lá. A gente não tem problema com o carnaval, passa no bloco na rua, nem nada. Só o risco de você ficar um quarteirão acima e achar que a gente está no cemitério. Mas é um quarteirão de baixo do cemitério. Nossa irmã é da igreja presbiteriana de Coroatá, no Maranhão. Coroatá eu tive no Maranhão agora, recentemente, Adriano. A comissão executiva foi em São Luís, eu não sei, Coroatá é um bairro de São Luís ou uma cidade, né? Desculpa a ignorância geográfica, mas Maranhão é um estado que eu quero muito bem, sempre que possível. Eu também. A gente sempre está por lá. O presbítero César. Não ouvi a voz da consciência hoje, né? Fala aí, Ronix. Ele tá bem quietinho hoje. Estamos de volta, né? Depois de um tempo parado. Voltando aí com o Bússola Teológica, tô feliz com vocês aqui de novo comigo, né? Fazendo companhia no estúdio. Com vocês, diga, né? Eu, Lessa e o Paulo, né? Aqueles que chegam agora já perceberam o tamanho do amor que o Reverendo Samuel nutre, né, por mim. É isso, irmãos. Estamos encerrando o primeiro Bússola Teológica do ano. É uma alegria estarmos aqui nos estúdios da APECOM. Esse programa é produzido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pela sua agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Nós vamos nos despedindo aqui. É uma alegria sempre muito grande estar com vocês. A gente deseja aí para vocês um ótimo final de semana, um bom dia do Senhor. E só a informação aí, ela disse que sim, Coroatá fica no interior. Deus abençoe nossos irmãos. Vai fazer o convite, caso queiram nos visitar na nossa reunião. Nossos irmãos de Coroatá, Deus abençoe vocês, abençoe a Igreja Presbiteriana de Coroatá, abençoe todos os nossos irmãos também maranhenses. Então hoje nós teremos o nosso presbitério, né? O presbitério de São Paulo vai se reunir ali na Igreja Metropolitana em Alphaville. Teremos aí um final de semana, se Deus quiser, muito edificante, de decisões que glorificam o nosso Deus. Se você tiver que mora em Alphaville ou mora nas proximidades, ou aqui mesmo em São Paulo, quiser nos fazer uma visita, nossa reunião começa às 19h30, com o nosso culto de abertura. E a reunião ela é aberta, tá? A reunião é aberta, a não ser que haja necessidade de uma sessão mais privativa. Então, se quiser ir, participe conosco. Amanhã também, além do presbitério funcionar, teremos o nosso Congresso de Federação de Mocidades. O nosso Congresso de Federação de SAFs vai estar acontecendo também junto ao nosso presbitério. Teremos um momento aí de um congresso unificado juntamente com o plenário do presbitério de São Paulo. Então, se você estiver por perto, nos visite. Será uma alegria recebê-los. É isso, Bússola Teológica se despede aqui. Nós nos vemos na próxima sexta, quando nós começaremos o novo livro, tá? Fica atento às nossas redes sociais, que a gente vai começar a divulgar esse novo livro. Tem novidades aí, segundo o Ronix, que chegarão, né? Nas divulgações aí. Se Deus quiser, muita coisa nova aí chegando aí do Bússola Teológica, tá? Então, atento às redes sociais do IPB oficial, tá bom? Perfeito. Vai começar a ter uma divulgação também dos temas. Perfeito. E sempre na quinta-feira a gente vai reforçar lá nos stories pra vocês. Tá bom, então acompanhe a gente. Gente, um abraço para todo mundo. É sempre uma alegria a participar. E Curitiba, Alan, eu vou estar em Curitiba por esses dias, eu não sei quando ainda. Eu faço uma visita na IPB de Bairro Novo. Um abraço, Deus abençoe. Um bom final de semana e nós nos vemos no próximo programa, se Deus assim permitir.